Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao Cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com você as questões de língua portuguesa da prova do vestibular Univesp 2025. Vem comigo. Aqui a gente tem uma questão que vai trabalhar com a transposição de discurso. Vamos contextualizar um pouquinho o que é isso? Discurso consiste na fala de personagem dentro de um texto. Eu tenho três maneiras de articular essa fala. Nós temos o discurso direto, que é quando o personagem fala por conta própria. Isso geralmente vem marcado com travessão, com aspas, e é o próprio personagem falando aquilo que ele deseja. A gente tem também o discurso indireto, em que o narrador reproduz aquilo que o personagem fala. Isso geralmente está ligado logo depois de um verbo de dizer, né, um verbo de falar, que seria ele disse, ele respondeu, ele questionou. E por fim nós temos o discurso indireto livre, em que o narrador está contando a história para a gente, só que de maneira meio híbrida, meio misturada, aparece ali a voz da personagem. A gente não tem nenhuma marca explícita que determina quando começa um e termina o outro. Os dois vão se fundindo numa coisa só. Por isso ele é chamado de indireto, uma vez que é o narrador que reproduz, e livre porque esse discurso vai se misturando com a fala do narrador. Vamos ver na questão como que isso acontece e o que a gente tem que procurar para responder adequadamente. Leia o microconto de Lígia Fagundes Telles para responder as questões 13 e 14. Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Ao se adaptar à fala fui me confessar ao mar para o discurso indireto, uma redação adequada seria a seguinte. Bom, se ele está falando que é para a gente transpor isso daqui para o discurso indireto, e eu estou vendo aqui que esse discurso tem travessão, representa aqui o discurso direto, em que a personagem fala por conta própria. Eu fui me confessar ao mar, eu tenho aqui então um traço de discurso direto. Para jogar isso aqui para o indireto, a gente tem um esqueminha, tá? Tem que seguir um determinado roteiro. Quando o personagem fala em discurso direto, aquilo acontece simultaneamente à nossa leitura. Quando o narrador reproduz em discurso indireto, digamos que ele ouviu o personagem falar e num momento posterior está repassando isso para o leitor. Isso cria uma circunstância em que a gente tem que jogar o verbo para um tempo passado. Então, se eu falo em discurso direto, eu estou com fome, o discurso indireto vai trazer isso dessa seguinte forma. O professor disse que estava com fome. Tá vendo que eu saí do estou, presente do indicativo, para o estava, pretérito imperfeito. Eu sempre vou jogar isso para um tempo passado. Só que a gente tem um detalhe interessante. Fui, que foi colocado aqui, está num tempo verbal chamado pretérito perfeito. Ou seja, ele já está no passado. E aí, professor, o que eu faço? Tem outro passado? Tem alguém que é mais passado do que esse aqui? Tem. Você deve se lembrar do pretérito mais que perfeito. O que esse pretérito é mais que o perfeito? Ele é mais passado, ele é mais antigo, ele é mais velho do que o pretérito perfeito. Serve exatamente para apresentar uma circunstância anterior a algo que já está no passado. Então nós vamos procurar aqui uma alternativa que contenha o traço do pretérito mais que perfeito. Ela disse, eu ia me confessar ao mar, isso aqui não tem como, porque ele está em discurso direto, ó. Como ele pediu para discurso indireto, esse aqui já não serve. Ela disse que teria ido se confessar ao mar. Aqui eu tenho sim um traço de discurso indireto, ela disse que, só que olha o meu problema, ó. Teria está no futuro do pretérito. Eu teria que ter um verbo, então, no futuro, lá do discurso direto, para que esse cara aparecesse. Não é o caso, tá bom? Então, vamos eliminar essa possibilidade aqui. Ela disse que iria se confessar ao mar. De novo, o iria, futuro do pretérito. A gente não tem um futuro aqui para trazê-lo para o passado. Não faz sentido ter futuro do pretérito nessas alternativas. Ela disse que, mais um traço do discurso indireto, tinha ido se confessar ao mar. Isso aqui é uma locução verbal que trabalha com uma das formas do pretérito mais que perfeito. Portanto,
Tá certo. Tenho todas as condições aqui para falar que o meu discurso indireto foi corretamente transposto. E aí, por fim, ela disse, dois pontos, esse cara aqui está indicando o discurso indireto, perdão, discurso direto também, que é aquele que trabalha com travessão igualzinho ao do enunciado. Portanto, aquele que tem toda a estrutura do discurso indireto e que fez corretamente a adaptação do tempo verbal, alternativa D. Uma questãozinha de verbo um pouquinho mais trabalhosa, exigia um conteúdo nosso a respeito dos tempos verbais, mas eu tenho certeza que você acertou, mandou super bem e que ficou muito claro aí para todo mundo, beleza? Valeu, até mais!